Mais uma videoaula sobre esculturas. O que é escultura? A escultura, grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta em formas espaciais, com significado. Quando dizemos formas espaciais, queremos dizer formas em terceira dimensão, isso é, com volume, altura e profundidade. As esculturas, elas são obras de arte que elas saem dessa ideia de 2D e partem para a ideia de 3D, que é ter essa altura, largura e profundidade. Então ela sai dessa bidimensionalidade e passa para uma ideia de tridimensionalidade. Quais são os materiais das esculturas? A gente tem vários. A gente tem o bronze, o mármore, a argila, cera, madeira. E aqui na escola a gente ainda trabalha outros materiais. A gente pode trabalhar sabonete, a gente pode trabalhar sucatas, podemos trabalhar com papel alumínio, dentre outros. Quando a gente fala de escultura, existem dois tipos de escultura. A escultura subtrativa e a escultura aditiva. Vou caracterizar ambas. A escultura subtrativa é aquela escultura que a gente vai retirar os elementos até formar a escultura. Então, eu tenho um bloco de madeira e aqui, com a ajuda do formão, da goiva e do martelo, eu vou retirando pedaços dessa madeira até que eu consiga ir criando uma forma. É como se a escultura estivesse dentro da madeira e eu tirando os pedaços em volta, eu consigo obter o desenho final. Lógico que essa escultura subtrativa, ela depende muito da forma da pedra, da forma da madeira, por exemplo. Na faculdade mesmo, eu fiz uma escultura em pedra-sabão. A forma que eu tinha era uma forma mais na horizontal, um pouco gordinha, uma pedra meio gordinha na horizontal. Não tinha como eu fazer uma escultura de um prédio, de uma torre, porque ela estava nessa ideia da horizontalidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tartaruga marinha. Até porque o formato da pedra, ela dava essa ideia do casco. Então, a gente tem que entender essa matéria bruta, pensar nelas possibilidades, como que eu vou criar, como que vai ser esse processo criativo. Então, eu tenho que primeiro estudar essa matéria bruta, para depois eu chegar na minha obra final. Nesse exemplo aqui, é uma pessoa talhando uma madeira. Então, ele tem que entender se veio da madeira, tem que entender qual que é o formato da madeira. Como eu disse na ideia da tartaruga, não tem como eu tirar, fazer um prédio, uma torre, numa pedra na qual ela é mais horizontal e um pouco gordinha. Não tinha como eu fazer essa ideia de uma torre. A aditiva, ela já te dá uma possibilidade maior, porque eu vou adicionando elementos a ela até eu ir criando a minha escultura. Nesse exemplo aqui, eu tenho um rosto, de argila, e aqui em volta, olha aqui no mouse, eu tenho os bolinhos de argila e devagar eu vou adicionando esses bolinhos de argila, moldando e criando a minha escultura. Então, a minha liberdade de expressão é maior do que na subtrativa, que eu tenho que pensar nas possibilidades da subtrativa. A aditiva eu já vou criando mesmo. Técnicas da cera perdida. Essa técnica da cera perdida é uma técnica super legal que a gente até se pergunta quando a gente vai estudar sobre escultura. Como fazer uma escultura de bronze? Ela é subtrativa, ela é aditiva, a gente vai esculpindo o bronze, como funciona? Ela funciona assim, a gente pega por exemplo, vou dar um exemplo de uma maçã. Vou fazer uma escultura de bronze de maçã. Então, eu tenho que pegar o formato da maçã, eu vou criar num material de cera, crio ela, depois eu vou revestir essa cera, no formato da maçã, por um refratário, aqui, com um molde, e aí eu vou aquecer. No que eu vou aquecer, essa cera ela vai derreter e ela vai sair do meu molde. E aí vai ficar um molde oco e vazio. O que eu faço? Eu pego o bronze no formato líquido, na consistência líquida, muito quente, consistência líquida, e jogo dentro dessa forma que eu fiz da maçã. Em seguida eu descasco
E aí eu tenho a maçã em forma de bronze, chama técnica da cera perdida. Em seguida tem algumas imagens de obra de arte, de escultura. Tem algumas que são muito famosas para a história, como o Pensador de Rodin, Pietà de Michelangelo. Aqui são os guerreiros do exército de terracota. Tão próximo da gente, a gente tem o Museu de Otim, lá em Belo Horizonte, na realidade em Brumadinho, né? E lá tem várias esculturas e eu coloquei até para a gente puxar esse gancho. Quando a gente fala de escultura, qual que é a função dela? Qual que é a importância dela? Por que escultura? A função dela, ela começou muito como uma obra de arte mesmo, de apreciação. Tanto é que a gente tem vários registros de esculturas em igrejas. Ela começa com muitas passagens da Bíblia, né? Retratando passagens da Bíblia. E aí, com o passar dos anos, alguns movimentos artísticos aderem à escultura como um processo criativo. Então, a mesma técnica, a mesma intenção, a mesma teoria da pintura, eles jogam para dentro da escultura. Por exemplo, se a teoria do cubismo é a forma fragmentada, é o uso de formas geométricas, essa fragmentação excessiva, esse rosto deformado, por exemplo, de uma pessoa. A escultura, ela ganha o mesmo papel. A mesma teoria da pintura, ela também vem para a escultura. Nos dias de hoje, a gente vê por várias cidades, a gente está andando, então, no meio de uma praça, a gente vê esculturas. São Paulo tem várias soltas pela cidade. Até Montes Claros, tão próximo da gente, está tendo umas esculturas, né, de umas libélulas, umas borboletas. Então, ela passa de uma função que a gente encontrava apenas dentro de museus, tanto é que Otim é um museu, e ela passa a ficar mais perto do público. Então, ela tem essa função de apreciação tão próxima da gente. Ao mesmo tempo que é uma função da gente apreciar, é uma função de... como se fosse um enfeite de uma paisagem, né? Ela dá um colorido numa paisagem, ela recria essa paisagem de uma forma muito, carinhosamente falando, lúdica, né? De uma forma que dá alegria, ela traz sensações para o espectador. Aqui também é uma escultura em Otim. E aqui tem outras soltas. Como eu disse, essa escultura aqui, ó, ela é de Umberto Boccioni, e ela está dentro do futurismo, que remete à velocidade. A ideia do futurismo é remeter à velocidade. E se a gente vê, é como se a pessoa estivesse caminhando muito rapidamente, como se fossem asinhas no pé dela. E a mesma teoria da pintura futurista, o artista consegue trazer para dentro de uma escultura futurista. Então, é uma obra de arte em 3D. Essa daqui, ela está lá em Santos, no litoral de Santos. Não tem como falar de arte sem a gente falar do Discóbolo, né? Se a gente falar de escultura, os primeiros registros de esculturas que a gente tem, a gente vai ter lá na Grécia Antiga, dividido em 3 classificações: esculturas arcaicas, esculturas clássicas e esculturas helenísticas. Mas Tia Bruna não vai entrar no detalhar cada uma, porque está dentro da arte grega, né? Mas que o Discóbolo, ele é o símbolo dos jogos, ele está com um disco na mão, e se a gente parar para pensar na perfeição, nos detalhes, olha só, detalhe da costela, do músculo, se a gente chegar perto e dar um zoom, caminhar pela imagem, a gente vê tamanha perfeição da escultura. Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Bom dia!